Imagina só tu ter a garantia de que um vídeo que tu gravou, ele vai ser entendido da mesma maneira por todo mundo que assistir ele. Então, no estudo de caso que eu trouxe pra gente hoje, a gente vai ver juntos aqui, ó, a única maneira, sem truques baratos, para garantir que todos os que assistirem a um vídeo na internet entenderão a mesma coisa. Bom, se tu ainda não me conheces, o meu nome é Henrique Couto, eu sou um dos sócios aqui da Content Doc e o meu pilar dentro da nossa empresa é o pilar da relevância, ou seja, eu atuo na construção de conteúdos que de fato ajudem a pessoa que está assistindo eles. Então eu espero que tu gostes do estudo de caso que eu trouxe para ti hoje, eu espero que tu assistas ele comigo e eu também espero que tu me mandes as tuas perguntas e as tuas dúvidas e os teus pedidos de novos conteúdos aqui no nosso direct ou nos comentários do vídeo. Vamos lá? Bom, então para a gente começar aqui, eu quero iniciar citando um conteúdo que está lá no nosso Instagram. Então se tu ainda não seguiu lá, é @contentdoc.oficial, lá no nosso Instagram. E é essa capinha aqui, um dos primeiros vídeos que a gente publicou lá no nosso feed. Chama-se 6 princípios para um conteúdo médico excepcional. Que foi um bate-papo entre eu e o meu grande amigo e sócio Wilder Sidney. Basicamente, nesse bate-papo, o que a gente falou? A gente falou sobre 6 princípios, como o próprio nome do vídeo aqui já diz, mas nesses 6 princípios, o terceiro deles é uma ideia concreta. Esse é o pilar que eu quero trazer e quero aprofundar hoje aqui pra gente. Se tu quiser conhecer os outros pilares, está lá nesse vídeo, dá uma olhadinha lá com calma, vai te ajudar bastante e vai ser bem complementar ao que a gente está falando aqui hoje. Bom, continuando, eu quero deixar aqui uma dica, eu já quero começar logo com uma dica super prática, que é a melhor maneira de exercitar, de aprender cada vez mais sobre copywriting, que é basicamente o que a gente falou na live lá, aquela que eu citei, eu e o Wilder conversamos sobre isso. Copywriting, se tu ainda nunca ouviu essa palavra, a gente pode quebrar ela em duas partes, onde copy significa um texto, basicamente um texto de vendas, e writing é escrever. Então copy é escrever um texto de vendas, um texto de persuasão, writing é, obviamente, escrever isso. Então essa palavrinha mágica aí, no marketing, significa justamente isso. Copy, um texto de vendas, um texto de persuasão, e writing, escrever. Escrever um texto de persuasão, beleza? Voltando aqui para o nosso slide, o que eu quero te falar aqui é uma coisa que realmente poucas pessoas utilizam e sabem que existe, mas são os chamados swipe files. O que são swipe files? É como se fosse uma biblioteca de quem escreve textos de persuasão, ou seja, dos copywriters. Nessas bibliotecas, que existem muitas online, eu trouxe o link dessa daqui hoje para indicar, que é uma que eu uso bastante, swiped.co. Este é um exemplo de uma coletânea de textos de vendas que foram organizados por categorias e uma pessoa que estuda, que trabalha com isso, organizou tudo isso na internet e disponibilizou para as pessoas. Esses swipe files, eles são muito importantes porque é onde a gente vai pegar o exercício da análise de copy, que a gente chama, ou seja, análise de campanhas de venda. Bom, Henrique, eu sou médico, eu não trabalho com venda, eu não vendo nada, eu não vendo um produto, eu simplesmente atendo no meu consultório. Como que tu quer que eu aprenda sobre como vender coisas na internet, por exemplo? Como que eu vou aprender como que faz uma daquelas cartas de venda que a gente vê por aí, um daqueles e-mails convencendo a comprar um e-book, comprar alguma coisa? Bom, se tu está acompanhando a Content já há algum tempo, ou se tu acompanha também o CVM, que é o Círculo Virtuoso da Medicina, eu basicamente digo o seguinte: quando a gente pensa em vendas, eu não quero que tu imagine aquela definição prática de tô aqui, tô atendendo o público em geral, a pessoa chega, eu ofereço um produto, essa pessoa decide se ela quer, se ela não quer comprar esse produto. Isso é uma venda tradicional, que a gente recebe quando vai numa concessionária comprar um carro, quando a pessoa bate na porta da nossa casa e oferece algum produto. E esse tipo de pensamento ele acaba gerando um certo preconceito em relação às vendas muitas vezes. E eu, pessoalmente, fui uma das pessoas que já tive esse preconceito antes. Pensa bem, eu sou engenheiro. Onde que na vida eu ia imaginar que um dia eu ia acabar me especializando em vendas
e mais ainda, me especializando agora em marketing, o marketing de resposta direta, que eu sinceramente não sei nem como separar marketing e vendas, né? As pessoas falam, eu sou profissional de marketing, eu sou profissional de vendas. Para mim tudo está dentro desse mesmo mundo, que é basicamente entregar nossa mensagem, entregar o nosso produto para as pessoas de uma forma ética, de uma forma íntegra. Isso é muito importante. Então eu sou muito preocupado e sempre trago esse recado, que é a questão de fazer uma coisa que de fato ajude e a pessoa, por vontade própria, te procure. Isso é um tipo de venda. É um tipo de venda bem sofisticada, mas é um tipo de venda. Então a gente tem que baixar um pouquinho o nosso preconceito em relação a essa palavra venda, que é uma palavra bonita. Por quê? Porque vender alguma coisa implica que o cliente, no teu caso, que o paciente, é o centro das tuas preocupações. Organizações que são centradas em venda são organizações que de fato se preocupam com o paciente. No caso mais tradicional, com o cliente, né? Que paciente, cliente, mas enfim, a gente sempre fala paciente aqui, mas entenda como cliente. Então sim, o teu trabalho, as tuas horas atendendo, fazendo procedimento, fazendo uma cirurgia, tu tem que vender esse tempo, tu tem que vender esse produto, tu tem que vender essa expertise. Então, vamos deixar um pouquinho de lado esse preconceito nesse momento que a gente vai conversando, caso tu ainda tenhas. Eu sei que se tu tá aqui, provavelmente já tem ele bem pouquinho, assim. Mas, mesmo assim, a gente tem. É uma coisa que fica ali arraigado, né? É muito difícil da gente simplesmente, não vou mais ter preconceito com vendedores. Não é uma coisa tão fácil assim na prática. A gente sabe que não. Mas eu te convido a ficar um pouquinho mais de mente aberta. Ao longo do nosso papo aqui, o que tu consegues aproveitar um pouco melhor, tu consegues criar até algumas dúvidas, mandar algumas dúvidas pra gente debater. Sempre vai ser um prazer recebê-las e respondê-las, ok? Agora que eu já deixei essa dica, continuando aqui, eu quero pintar um retrato. Vamos pintar um retrato juntos aqui. Bueno, eu quero te dar hoje um exemplo perfeito do que eu chamo de uma ideia concreta. Ao analisar essa carta de vendas que a gente vai estudar juntos hoje, para mim isso foi assim uma perfeição do uso de uma ideia concreta, e essa ideia fez com que as pessoas de fato entendessem o que estava rolando ali, o que a marca queria dizer com o produto dela. O cenário é o seguinte, a gente está em 1920, pensa bem, 1920, lá nos Estados Unidos, e as pessoas, acreditem ou não, não escovavam os dentes. Então escovar os dentes nessa época era uma coisa, não era um costume. Então, por mais nojento que isso pareça, não era um costume nessa época. As pessoas não tinham essa cultura. Então era normal passar ali uma semana, 2 semanas sem escovar os dentes, não tinha essa regularidade que a gente tem hoje. Bom, tinha sim uma oportunidade então, e aqui quando eu falo oportunidade não é nem de vender, é uma oportunidade de ajudar mesmo as pessoas, que é combater o tártaro. Naquela época a empresa, ela queria combater o tártaro e as pessoas, por outro lado, ter dentes mais saudáveis, né? Não precisar fazer aquelas chapas, ou enfim, arrancar o dente, essas coisas. Tinha-se essa oportunidade muito grande naquele momento. O desafio, no entanto, e aí eu acho que isso acaba relacionando muito contigo, porque se for parar para pensar, dadas as devidas proporções, a gente está num momento um pouquinho parecido. Tu já deve ter parado para analisar que a maioria das pessoas do Brasil ainda está bastante inconsciente em relação à maioria dos problemas de saúde. Certo ou errado? Vamos ser sinceros aqui, vamos trocar um momento de confidência nessa hora, tá? Analisa aqui comigo. Dos pacientes que tu trata, eles estão de fato conscientes quando tu explica alguma doença ali para eles? Por exemplo, vamos dizer que tu estejas falando sobre check-up, né? Pode ser várias áreas da saúde utilizam esse conceito de check-up. Mais comum é o cardíaco, mas praticamente todo mundo pode oferecer uma série de exames ou uma consulta de check-up hoje em dia nas várias especialidades, né? Mas vamos falar a palavra check-up logo, vai. Quem que está consciente do porquê que ela deve fazer esse check-up? Todo mundo fala que ela tem que fazer, mas o que de fato acontece se ela não fizer? Eu tenho certeza que tu sabe, que tu já presenciou pessoas que não fazem a mínima ideia do que pode acontecer. Qual que é a importância, de fato, de ter um check-up? Tu pode morrer se tu não fizer. Tá, beleza. Mas ela até sabe, ela até ouviu, mas será que ela parou para sentir aquilo? Nossa, eu tô sentindo isso, eu tô percebendo isso agora, isso está sendo concreto para mim. Então, muitas vezes não, muitas vezes a pessoa não parou para de fato sentir isso. Então, por isso que eu falei, aquele momento lá em 1920 nos Estados Unidos, onde as pessoas não sabiam que era preciso escovar os dentes todo dia, de certa forma ele está se replicando aqui agora da mesma maneira.
Muitas pessoas dentro do nosso país não sabem a importância de fazer, no exemplo que eu estou falando, um check-up. Então, pensa comigo aqui nessa grande oportunidade. Extrapola o que eu estou falando para o teu dia a dia aí, tá? Mas vamos continuar nosso estudo de caso aqui. Então, o desafio, como eu disse, era explicar o que era o tártaro. E o que o copywriter, que foi o Claude Hopkins, o que ele fez para conseguir explicar isso? Ele criou, e até eu fiz um vídeo recente sobre isso, uma analogia, uma comparação. E o que ele fez? Ele falou o seguinte, ó, a formação de um filme por cima do dente. Aí ele explicou isso. Aposto que eu falei isso e tu fez assim, né? Com a língua por cima do dente. Ele usou essa expressão para fazer como se fosse um teste na hora que a pessoa estivesse lendo o anúncio dele. Ele usou essa questão do filme do dente para explicar a importância e conscientizar as pessoas sobre o tártaro lá naquela época. O resultado foi uma das campanhas mais lucrativas em termos de venda, em termos de resultado na história, e foi uma campanha feita em 1921, tá aqui, ó, rodou em 1921. Quem escreveu foi o Claude Hopkins, e a empresa era Pepsodent, que é uma marca de pasta de dente, né? E é o teste de 10 dias, by Claude Hopkins. E é esse o anúncio, esse é o material que a gente vai estudar juntos aqui agora. Então, o site que eu falei antes, que era o swipe.co, vou abrir ele aqui. Aí eu procurei dentro do site, né, essa carta, tá aqui ela, ó. Quando tu entra no site, ele tem o browser aqui, daí tu pode procurar por assuntos que tu quiser. Mas na página inicial do site tem várias categorias. Então aqui, ó, autocuidado, foi um anúncio que foi publicado, então é print, né, tipo num jornal. E aqui foi o autor, né, o Claude Hopkins. Então quando tu entra aqui, por exemplo, tu pode ver outras peças desse autor. Esse é um cara que é uma das referências assim de copy no mundo, né, das antigas, claro, um cara muito raiz assim, mas realmente vale a pena conhecer mais sobre o material dele. Então aqui até ele fala que a ideia de usar o teste de 10 dias, né, fez muito sucesso na campanha, teve muitas vendas, né, até inclusive falou que foram memoráveis aqui as vendas. E basicamente o que o copywriter, né, ele fez, o que o Claude Hopkins fez, ele, digamos assim, empacotou essa campanha como se fosse um teste. Então que foi muito assertivo essa ideia do Claude Hopkins de, digamos assim, colocar isso como um teste prático. E aqui está o anúncio, né, mostrando aqui o teste de 10 dias. Basicamente o que ele falava? Tu preenchia esse cupomzinho aqui que estava lá no jornal e a empresa, a Pepsodent, te mandava de volta um tubo, que diz aqui, ó, somente um tubo para uma família, né? Então ele te mandava de volta um tubo de pasta, daí tu recebia esse tubo e fazia esse teste por 10 dias. Aí ele fala frases do tipo, ó, note como você vai sentir os seus dentes mais limpos depois de usar isso. Preste bem atenção na ausência, né, desse vicious, ou seja, desse, digamos assim, desagradável filme em cima dos teus dentes, né? Perceba como os seus dentes vão ficar mais brancos, assim que esse manto, né, de filme vai sair da frente ali, os teus dentes vão ficar mais brancos. Então esse teste de 10 dias vai ser uma revelação. Inclusive tem outras frases bem interessantes aqui, ó. Ele fala sobre o método e que eles acreditam que isso vai criar uma nova era na parte de cuidados dos dentes, né? Então essa carta aqui de venda, ela foi, digamos assim, um grande sucesso porque o copywriter, a pessoa que desenvolveu essa carta e depois, ao tu entrar nesse site aqui, tu procura essa carta, eu aconselho que tu leia ela com calma, mas se eu for traduzir a estratégia desse material em uma palavra, eu diria que é uma ideia concreta. Eu diria com certeza que essa é a principal, digamos assim, ideia disso, dessa carta, que é algo muito, muito concreto. Então, um livro que eu já indiquei até bastante aqui é esse livro aqui, ó, o Big Black Book, que é da onde eu, na verdade, cheguei nessa carta de venda que eu estou mostrando. Esse livro aqui eu recomendo muito que tu compres. Na página 184, ele fala basicamente que um dos segredos, né, de ter muitas ideias é de ler um monte de livro. E ele fala que esse cara aí, que a gente estava estudando, o Claude Hopkins, ele era um leitor assim muito voraz, né? E também aqui na página 161 tem o conceito de uma ideia concreta. Basicamente ele fala o seguinte, ó, como fazer as suas ideias mais claras, né? A gente tem que explicar em termos de ações humanas, em termos de informação sensorial, coisas que a gente consegue sentir. E aí um exemplo que ele cita é, um passarinho na mão é melhor do que dois no mato, né? Ou dois voando, que a gente fala aqui no Brasil.
E aí ele encerra a passagem dizendo: falar de maneira concreta é o único jeito de garantir que as suas ideias, que as nossas ideias, vão significar a mesma coisa para todo mundo que assistir, para todo mundo que lê ou para todo mundo que assistir um vídeo, como é o que eu estou dizendo aqui, né? Então eu sempre reforço basicamente isso, né, de se apoiar numa ideia na hora de fazer o conteúdo. E para encerrar aqui hoje o nosso conteúdo, eu quero te deixar com a validação da ideia desse conteúdo mesmo, para que tu possas utilizar essa metodologia, que é aquela que eu citei no início, né, daquele vídeo lá que eu fiz com o Mildery. Mas como que eu preparei essa ideia? O nosso tema original, o que eu escrevi no meu post-it aqui? Foi contar a história da campanha da Pepsodent de 1920. Aquela história do filme nos dentes, para explicar o Tártaro, o exemplo que é o exemplo de algo concreto. Então essa era a minha ideia crua. Era o tema do vídeo de hoje que eu tinha para fazer. O que eu fiz? Eu passei ele naquele acrônimo que eu explico lá no vídeo que eu fiz com o Mildery. Lembra? Nesse vídeo aqui, ó. 6 princípios para um conteúdo médico excepcional. Então, eu pego e passei essa ideia que eu tinha, que está aqui no post-it rosa, basicamente nessa metodologia. Essa metodologia, como eu disse, tem 6 pontos, né? Simplicidade, algo inesperado, algo concreto, que é o principal assunto do vídeo de hoje, algo que a gente pode acreditar, algo que é emocional e algo que conte também um pouco de história. Então, contar a história da campanha de 1920, tá, isso aqui que se eu botasse um título assim ia ser chato pra caramba. Então o que eu comecei, né, com a parte simples? Ó, a única forma de garantir que todos vão entender a mesma coisa ao assistir um vídeo. Então isso é o ponto de vista de simplicidade. Ponto de vista de ser algo inesperado, e não é um truque. Opa, a primeira coisa que eu estou esperando de um cara que está falando de marketing, ele vai me ensinar um truque para fazer alguma coisa. Então eu vou dizer que não é um truque. Pode até ser discutível isso, porque, tá, mas isso que tu está dizendo que não é um truque já é por si só um truque, mas na verdade o que eu estou falando aqui não é um truque, a gente está aprendendo uma técnica séria para ajudar as pessoas. Então, tipo, é basicamente uma analogia. É uma habilidade que eu estou te explicando que ela não é um truque, que eu vou dizer assim, agora vai lá e escreve tal coisa no cabeçalho dos teus vídeos que a partir de agora vai dar certo. Tipo, ou usa hashtag tal, isso seria um truque. Mas o que eu estou dizendo é uma metodologia séria. Então isso não é um truque. Algo concreto, né? Assistir um vídeo, então basicamente isso dá um check na parte concreta. Algo que é credible, ou seja, que a gente pode acreditar que dá credibilidade, isso também dá um check, porque eu tô falando que não é um truque, eu tô falando que todos vão entender a mesma coisa, assistir um vídeo, tipo, não é uma coisa impossível de acreditar, não tô fazendo uma grande promessa aqui, então dá um check na parte de ser algo credible. É emocional, por quê? Porque muitas pessoas já tiveram a frustração de fazer um vídeo e não se fazerem entender com esse vídeo. Então ele tem sim um caráter emocional nessa ideia que eu escrevi aqui. E ela conta também uma história, né? Então ela também dá um check nesse critério aqui. Então como que ficou a nossa ideia completa, né? A Big Idea validada. A única maneira, sem usar truques, para garantir que todos os que assistirem a um vídeo na internet entenderão a mesma coisa. Então essa ficou sendo a nossa ideia validada e com isso a gente ficou com o nosso acrônimo aqui do Success preenchido e pronto para rodar. Então foi isso que eu fiz antes de começar a gravar o vídeo aqui hoje para ti. E eu espero que isso te ajude, te dê um norte e tu fiques aí com essa metodologia para tu poder aplicar. Dá um pause aqui no vídeo que eu gravei antes, pega uma ideia tua meio crua, valida ela nesses 6 pontos, mas antes recomendo que tu assista o vídeo lá que eu fiz com o Mildery, beleza? Olha, foi uma satisfação gravar mais esse material aqui para ti. Eu espero que tu gostes, eu espero que tu faças bom uso desse material e a gente vai continuar se encontrando aqui nos nossos vídeos, nas perguntas que tu fores trazendo. Vai ser um prazer estar junto, respondendo e te ajudando, beleza? Muito sucesso aí na tua estratégia, muito sucesso no teu marketing e tamo junto. Um abraço!